que essa semana a gente conversou bastante, né, sobre o medo, E há 2 semanas eu venho discutindo isso bastante, discutimos com o pessoal aqui. Semana passada a gente discutiu isso com o pessoal de Sorocaba também, sobre o que é medo, né? Muito interessante as viagens que a gente pode ter e as conclusões que a gente pode chegar quando, né, por exemplo, aqui, medo de perder dinheiro. Quem aqui também tem medo? Medo a quê? Boa noite, Paulo, Gilmar. Quais seriam os medos que a gente tem no trade? Que outros medos a gente pode ter? A gente vai trabalhar alguns dos medos nessas sessões. O objetivo aqui, né, parceria aqui com a LVL, é nós fazermos algumas sessões, em média umas 6 sessões, uma sessão semanal, aqui com vocês. E durante essas 6 sessões, nós vamos trabalhar cada semana um tema diferente. Como nós podemos resolver, eliminar ou melhorar alguma emoção, algum comportamento que esteja nos atrapalhando na hora do trade. Ok? Então, vai ser uma semana muito bacana. O que eu garanto para vocês, se vocês acompanharem essas 6 semanas, essas 6 sessões, é que vocês nunca mais vocês vão ver o trade da mesma maneira. Nunca mais. Vocês vão entrar no trade com uma expansão de consciência. É isso que nós vamos trabalhar nessas 6 semanas. A cada semana nós vamos expandir um pouco mais o nosso nível de consciência na hora do trade, para quando chegar aquele medo, aquela ansiedade, aquele comportamento indesejado, nós sejamos capazes de poder entender o que está acontecendo, identificar e poder, naquele momento, ressignificar, para que a gente possa realmente retomar o controle daquele momento, daquela emoção, para que nós podamos ter aquele comportamento que a gente quer. Basicamente isso. É bem simples. É bem simples, porém não é fácil. Medo de perder, medo de ser estopado várias vezes. Mesma proporção, ansiedade e medo do stop. Legal, bacana, bacana. Isso dali tem a ver muito com o tema de hoje. Hoje nós vamos trabalhar o porquê nós não conseguimos estopar na hora do trade. Alguém de vocês teve esse problema hoje, ou essa semana? Algum de vocês é o problema principal? Aquele que, se você conseguisse resolver, se você conseguisse ter o controle para você estopar na hora que você precisa, será que você, resolvendo isso, ia conseguir aquela tão sonhada consistência? Se vocês param para pensar e ver nas respostas que o pessoal colocou aqui, não, legal, Evaldo, não tem mais esse problema. Os medos, todos os nossos medos e os medos que o pessoal colocou aqui, alguns deles estão no presente. Se você coloca aqui medo de perder dinheiro, medo de ser estopado, todos esses medos que nós temos, eles são medo de algo que pode acontecer. O medo, ele não existe no presente. Quando nós não conseguimos estopar, esse dali, na verdade, não é um problema emocional. Isso é um problema comportamental. Por que eu digo comportamental? Porque o que nós precisamos para estopar é pegar a mão, ir lá e apertar o botão.
e simplesmente estopar, certo? Então, é um comportamento que nós não conseguimos ter na hora do trade. É aquela trava que a gente tem que nos faz, sei lá, né, trava nossa mão, não sei, nos congela e ficamos ali apenas sendo passageiros, né? Sendo passageiros. E eu acredito, né, pela minha experiência, que eu venho operando desde 2008, é que todos nós, a maioria de nós, começamos o trader como meros passageiros. Eu não sei aqui de vocês, quantos de vocês têm pulado de paraquedas, ou feito, pulou de bungee jump, ou feito alguma coisa radical. Muitos desses esportes, muitas dessas atividades muito radicais, no caso, por exemplo, de pular de paraquedas, todos nós começamos, né, como passageiros, certo? Ele é o meu irmão, Gilmar. Ele é meu irmão, o Alisson. Alicem. O que eu quero dizer com o passageiro? Okay? Que a grande facilidade de abrir uma conta, ir lá e operar, nos faz com que nós, automaticamente, viremos traders, né? Ou acreditamos que somos traders. E com isso nós acreditamos que estamos no controle de toda a situação. Ou pelo menos queremos acreditar nisso. A grande vantagem que vocês têm, que todo mundo tem que opera numa mesa proprietária, é que nesse processo onde vocês estão aqui aprendendo ou recebendo toda essa experiência que é passada para vocês, é que vocês parem de ser passageiros, vocês não sejam passageiros. Mas mesmo assim, porque nós, na hora que vamos para o trade, um dos maiores problemas que nós temos é não conseguir estopar. É bem simples, ok? É bem simples. E o problema, ele não está ali na hora do trade. O problema, ele está antes do trade, naquilo que eu chamo de pré-trade, ok? No meio do trade, quando, enfim, você entrou numa operação e ela foi contra, né, contra a tua estratégia e você trava, ela pode ocorrer por várias razões. Ela pode ocorrer, por exemplo, por um gerenciamento de risco, né, mal desenhado, ou algo que não esteja claro para você. E o segundo maior motivo é pelo nosso setup, ok? Pelo nosso setup. Essas duas opções são os maiores, né, é a origem de nós não podermos estopar. Então, obviamente, eu não vou entrar aqui hoje na parte do gerenciamento de risco, esse é um tema para outro webinário, ok? Mas apenas eu quero trazer para vocês pararem para pensar se o gerenciamento de risco de vocês hoje, ele está 100% claro, ele está 100% definido. E vocês estão realmente com 100% de clareza sobre os riscos que vocês podem tomar e tomam no mercado, ok? Isso dali é algo para que vocês se questionem. Se hoje vocês estão 100% cientes de tudo que vocês podem fazer, não podem fazer e dos resultados que um gerenciamento de risco traz para vocês, ok? Por exemplo, vocês sabem o número total de operações que vocês têm, no qual, vamos dizer que eu tenha, em cima do valor total da minha conta, eu tenho 100 operações. Você tem um número total? Vocês têm qual é o número total de operações que, se vocês executando todas elas dia após dia e todas elas derem resultado financeiro negativo, o dinheiro acabou? Vocês têm essa noção? Por que eu estou falando bastante nisso? Porque uma das razões de você ter isso bem claro
faz com que isso traga para você, na hora do trade, aquela calma, aquela serenidade de você saber 100% do que você está fazendo, do ambiente que você está e das consequências que podem ter naquele momento. Então, para você, isso aí está tranquilo, está resolvido. Então, um dos casos que eu trago para você começar a dar uma olhada no gerenciamento de risco de vocês. Ele está 100% claro para vocês? E a grande questão do trade é que não é algo que vocês têm que dizer isso para mim. Não é que você tem que responder para mim. É algo que você tem que responder para você. Ok? Para você. Embora numa mesa proprietária, o gerenciamento de risco, ele no seu total, ele seja controlado, né? Seja controlado, você não vai ser estopado com mais do que você tem ali, né? Você precisa saber qual é o teu limite. E o limite não financeiro, o limite em base de número de operações que você pode realizar. Ok? Então, isso é algo que eu quero que vocês pensem nisso. E respondam para vocês se vocês têm esse número. Se vocês não têm, bora lá buscar. Ok? O Ricardo diz, muitas vezes tu estopa e logo depois os preços vão para o teu alvo e quando tu aguenta na operação, os preços correm contra. Legal. Então, Ricardo, essa daqui é a segunda parte. Ok? A segunda parte é o setup. Se você entra numa operação e você não consegue estopar, por exemplo, você entrou no zero e você colocou no menos 5, e ela chega no menos 5 e você não consegue estopar, você concorda comigo que há alguma coisa dentro desse setup que não te deixa 100% confortável? Você está realmente confortável com esse setup? Da mesma maneira, quando você entra e ele fica positivo, ok? E você fecha muito longa a operação. Se você entrou no zero, então você está para menos 5 e mais 10, e ele vai para o 2, 3, fica no 5, fica um tempo, depois ele cai para o 1 e você fecha ele no 1, assim como você diz. Às vezes você fecha, né? E depois o preço vai para o teu alvo. Qual a sensação ali depois que você entra no zero? Então, o setup é 0, menos 5 e 10. Ok? 0, menos 5 e 10. E na hora que você vai para o 2, fica ali um tempo, uma meia hora, enfim. Depois você fecha no 1, e depois o preço vai lá para o 10, qual a sensação? A sensação é aquela sensação de frustração, né? De nossa, perdi, devia ter deixado. Ah, se eu tivesse deixado rolar, porque eu não segui minha estratégia. Pois bem, por que isso acontece? Porque da mesma maneira, quando o preço está contra, quando ele está a favor e você está no 1 e você fecha logo aí, por mais que o teu sonho seja fechar no mais 10, o que te deixa confortável neste momento, de acordo com o ambiente onde você está, de acordo com o gerenciamento de risco, de acordo com o nível que você se encontra, de habilidades, de conhecimento, o 1, fechar no mais 1, é o que realmente te deixa confortável. Então, não adianta ter o setup do Warren Buffett, não adianta ter o setup do Axel Rod, do Billions, se ele não está confortável para você. Se você realmente não acredita nele. Ok? Uma das maneiras de encurtar o caminho é através de uma mesa proprietária, que ela vai trazer para você, vai trazer uma estratégia que funciona para eles e vai dar para você. Fala, olha, toma, tá aqui. Mas até você chegar e acreditar 100% nela, nessa setup, você precisa ir criando variações dentro desse setup, deixando ela da maneira que mais te deixe confortável. Somente estando, né, bem confortável com o setup que você está operando é onde você vai conseguir
entrar e sair da operação seguindo o teu processo, ok? Agora, presta bem atenção que eu não estou dizendo para você alterar todo o teu setup. Não tem problema nenhum em você ter o teu setup de 0, menos 5 e 10. Mas presta atenção onde você está fechando na média. Se do 0 eu estou fechando sempre no 1 ou no 2, então esse é o nível que te deixa confortável. Então ali você pode criar variações dentro do teu setup. Se eu estou no 0, menos 5 e 10, beleza. Esse dali é o objetivo máximo. É um sonho. Legal, é o que eu gostaria de fazer. Mas hoje eu não me sinto tranquilo para operar isso. Então, eu crio, né, variantes dentro dessa estratégia onde, antes de entrar no trade, eu já predetermino, eu já defino que se eu vou entrar no 0, menos 5 e 10, mas se eu entrar nessa operação e por tanto tempo ou por X indicadores acontecer isso, eu vou fechar essa operação no mais 2 ou no mais 1. O que isso vai fazer com você? Ok? Vai fazer que no meio do trade, quando acontecer essa situação e você fechar no mais 2, no mais 1, naquela variante que você colocou, naquela variação, isso vai fazer com que você feche uma operação no mais 1, mais 2 e você saia dela com um mindset de ganhador, com um mindset de realizador. Eu consegui realizar a minha estratégia. Se depois de você fechar essa operação, ela vai para o mais 10, não interessa. Não interessa. Não interessa por quê? Porque você realizou uma operação dentro do teu processo. E é esse objetivo que a gente precisa procurar. É criar o processo que hoje nos deixa confortáveis. Só isso. Por quê? Porque a partir dali, se você tem a estratégia, a LVL, que já está comprovada, que funciona, foi passada para você, mas hoje você, por X motivo, ainda não está 100% confortável com ela, então você vai colocar essas variações no meio. Como provavelmente você vai ver que você entrar no 0 e menos 5 e 10 e na média você fecha em mais 2, mais 2, mais 2, vai chegar num momento onde esse mais 2 vai começar a ficar desconfortável. E ali, o que você vai fazer quando você ver que o preço vai para o mais 10? Você vai mudar ele. Em vez de mais 2, agora vai ser mais 3 ou mais 4. E assim, gradativamente, você vai conseguir montar, deixar aquela estratégia do jeito que é confortável para você. Dessa maneira, você vai conseguir respeitar ela. No caso do stop, quando ela vai contra a tua posição, é o mesmo pensamento, é o mesmo mindset, ok? É o mesmo mindset. Se você está fechando com ele com menos 5 e você trava, são essas duas opções. Uma, o gerenciamento de risco, e outra é a estratégia, o setup, que talvez esse stop esteja muito curto para você. Faz sentido para vocês? Vocês têm hoje, dentro de uma estratégia, você tem níveis, subníveis. Isso dali é uma coisa muito louca. Muito louca, porque funcionou muito para mim, desde o início que eu fui buscar estratégia, sempre já vinha umas estratégias prontas. Ou eu entrava num ponto e buscava aqui, a resistência está lá em cima. Mas é uma viagem muito longa. E será que naquele momento, de acordo com a minha situação, eu estou realmente disposto a chegar lá? Cara, se eu não estou, então preciso procurar subníveis de saída. Algo que me deixe confortável. É simples assim. Até eu realmente, na prática, confirmar que essa estratégia, essa saída, né, essa existência longa, funciona.
Faz sentido para vocês, não? O Ricardo fala, por que no simulador eu sou lucrativo? Já na real? Ricardo, isso daqui é bem simples. Eu pergunto para você, o que você tem para perder na conta dele, no simulador? Qual é o teu risco ali na conta demo? O que você tem a perder ali? Você já fez essa pergunta? Quando a gente opera na demo, o que a gente aceita perder? Tem uma coisa muito diferente. Zero não, alguma coisa você perde na demo. Ok? Alguma coisa você está perdendo na demo. Que você também vai perder na real. Ok? Presta bem atenção. Na demo, tempo, exatamente. Tempo. Ali o Juliano respondeu. Na demo, a gente está perdendo tempo. Como perdendo tempo? Porque você poderia estar fazendo outra coisa, certo? Em vez de você estar estudando, simulando, você poderia estar assistindo, sei lá, assistindo Netflix, estando, sei lá, bebendo uma, fazendo qualquer coisa, fazendo nada, dormindo. Então você aceitou que você vai deixar de fazer alguma outra coisa para estar ali operando. E você aceitou isso, tranquilo. Então, quando passa 1 hora, 2 horas, você não para e fica frustrado. Puta, cara, nossa, cara, eu queria ter assistido muito aquele capítulo do Narcos. Ou, nossa, pô, eu queria muito ter bebido uma. Nossa, você fica frustrado, assim, nossa, cara, que lixo que eu sou, que bosta. Não, acredito que não. Eu nunca aconteceu isso comigo. Mas, qual a diferença quando a gente vai para a real? O que, além de tempo, nós estamos colocando em risco? Nós estamos arriscando. É, Ricardo, Juliano, pessoal, o que a gente está arriscando além de tempo quando a gente vai para a real? Além do tempo. Legal. Tempo e grana. Dinheiro. Legal. Só que a grande pergunta é, da mesma maneira que eu aceitei, não vou chorar, não vou me frustrar, porque depois de operar na demo, eu vou dizer, porra, eu poderia ter assistido Narcos, poderia ter feito alguma coisa. Será que a gente aceitou mesmo o risco de 100% do capital? Será que realmente, quando a gente vai operar, isso daí está claro de que 100% do capital que nós colocamos pode acabar? Honestamente, para vocês, isso aqui, o legal do trader é que nós vamos para lá para nós não dependermos de ninguém, para nós não respondermos a ninguém, mas esquecemos que nós temos que prestar contas a nós mesmos. Então, para e pensa, você realmente aceitou que 100% do capital ali é de risco e você está disposto a que, se 100% acabar, tudo bem? Da mesma maneira como você aceitou que se dessas 2 horas, 4 horas que você colocou na demo, tudo bem se você não fizer outra coisa? Um dos maiores problemas que envolve muitos, tantos comportamentais quanto emocionais, é porque nós vamos para o trade, colocamos o dinheiro, mas nós não aceitamos que 100% é capital de risco.
que 100% desse dinheiro pode acabar. Independente do stop, não stop, cara, se acontecer alguma coisa no meio do trade, uma bomba aqui, o Trump, o cara da Coreia do Norte, cara, nesse momento não há stop que segure uma porra de uma posição. Naquele momento, a corretora, quem for que estiver dando liquidez, vai dizer, olha, mas naquela cláusula aqui, quando você abriu a conta, estava escrito que se o cara da Norte Coreia soltasse uma bomba, o stop não vale de nada. Esse é uma das maiores origens da maioria de todos os nossos problemas. Cara, é quase todos os problemas, tanto comportamentais quanto emocionais, eles derivam de que nós não aceitamos isso. Nós não aceitamos isso. E nós vamos lidar com isso no meio do trade. Na hora que a gente abre um trade e coloca ali, é ali onde a gente vai começar a dizer, poxa, eu não vou estopar aqui porque, nossa, eu não posso perder aquele dinheiro, estou contando esse meu último dinheiro. Não, e quando a gente começa a ficar positivo e a gente não sai daquela posição, não, acham que é melhor eu vou dobrar isso, por quê? Porque com esse dinheiro eu vou comprar aquilo. Então, é no meio do trade que nós começamos a fazer o nosso GQ, o nosso gerenciamento de risco. Tanto para cima quanto para baixo. É muito louco. É muito louco. Se você não faz isso antes do trade, em que momento nós vamos fazer isso? Vai ser na porra do meio do trade. E ali, fazendo esse gerenciamento de risco, não, se eu fechar aqui eu vou perder. E ali vem todos aqueles medos. Soma os medos, a ansiedade, o dia que você teve, se você acordou bem ou não acordou bem, se você chutou o cachorro, as coisas que você tem que fazer para depois. E ali, cara, bum, no meio do trade, não tem o que você fazer. Numa situação dessa, esquece. Você já perdeu antes de você entrar na operação. Antes de você entrar no trade, você já está perdido. Já está perdido. Então, quem perguntou aqui? Ricardo, alguém perguntou aqui, está aqui para baixo, né? O porquê da diferença da demo para real, principalmente de todos os traders que eu venho ajudando nesses últimos 2 anos, a maioria deles não tem feito essa decisão consciente, ok? Não tem feito essa decisão consciente. Então, é uma coisa muito louca, coisa muito louca. Como você se prepara para o dia de trade? João, aí você já está querendo matar o próximo webinário. Mas, João Paulo, tem eu não sei aqui se vocês assistiram um congresso, eu vou responder para você aqui, João Paulo. Vou escrever dando o link, ok, do congresso. Eu fiz em julho, ok? Em julho desse ano, a gente fez um congresso com várias, com alguns dos meus mestres. Fiz uma entrevista com o Wagner Motta, que é o treinador do Demian Maia, que eu acho que vem a calhar muito na tua pergunta, João Paulo. Mas eu vou te dar aqui, eu vou soltar aqui o link, ok? E vocês entram depois. Ele fala muito sobre o ritual. Eu faço ali uma entrevista com o Wagner Motta, que ele é o treinador do Demian Maia. Eu não sei se todo mundo aqui acompanha o UFC,
mas já ouviu falar do UFC, acredito eu. Então, eu faço uma entrevista com ele, porque eu falo com ele e falo, cara, qual é o mindset do lutador do UFC na hora da luta? Vocês já pararam para pensar? Que coisa louca. Olha, eu não sei quantos de vocês aqui acompanham o UFC, mas se você for muito bom, você vai lutar no ano, cara, umas 3 vezes. 3 vezes, ok? Se você for muito bom. Então, para pensar. O cara tá ali treinando por 4 meses. 4 meses, todos os dias, para ter 3 rounds. 3 rounds de 5 minutos. Então eu faço essa entrevista com ele porque, novamente, eu acredito, pela minha experiência e por todos os traders que eu já ajudei, é que todo o preparo, ok? Toda a solução para o que você vai fazer ou não vai fazer na hora do trade está no pré-trade, na hora que você se prepara. E nessa entrevista, João Paulo, eu falo com ele, né? Vamos supor que o cara perdeu o primeiro round, ok? Eles sabem que ele perdeu o primeiro round. E o cara veio, tomou porrada, literalmente, o cara chega. O que você fala para ele? Né? O que você fala para ele voltar para o segundo round? Ele fala para mim assim, Anderson, quando você está ali na hora, ok, da luta, e você já está cansado, o que você vai executar ali é apenas o que você sabe. Não tem nada novo para você colocar ali, ok? Então, João Paulo, ele fala de ritual, ok? Todos nós temos um ritual. Todos nós temos um ritual. Você, João Paulo, tem um ritual hoje. O que é o ritual? É o que você faz desde a hora que você acorda até a hora que você vai operar. Todos nós temos isso de maneira inconsciente. A hora que a gente acorda, o que a gente toma café, o que a gente faz ou não faz antes de operar, os sites que a gente entra, os pontos que a gente anota. Esse é o nosso ritual, ok? Então, um dos processos que a gente trabalha muito é de nós mapearmos o que nós estamos fazendo, ok? Então, João Paulo, em vez de eu dizer para você o que eu faço, né, o que eu me preparo, hoje eu não opero mais ativamente. Hoje está tudo programado, criar algoritmos que fazem, que executam exatamente o mesmo que eu fazia. Então, eu cheguei num nível que para mim ficou muito chato operar. Ficou muito chato por quê? Porque era todo dia fazer exatamente a mesma coisa. Seguir o processo. Então, chegou no momento que eu falei, cara, do jeito que eu opero, se eu ensinar isso aqui para o macaco, ele também opera. Se ele seguir o que eu estou dizendo. Então, automatizei a estratégia e eu fui lá trabalhar, fui passar para corretoras, aqui no Brasil, lá fora, enfim. Então, mais do que eu dizer para você, João Paulo, mais importante do que eu dizer para você qual é o meu preparo, o meu ritual, eu diria para você começar a prestar atenção de maneira consciente e até de começar a anotar. Você pode anotar na agenda do Google, é muito bom, está ali online, no celular, você pode baixar o aplicativo. E começar a anotar o que você faz, o que você não faz. E o mais legal é, João Paulo, que se você fizer isso, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você vai conseguir ter mapeado o teu processo, por exemplo, de um dia onde você teve o resultado que você queria, resultados positivos. Você conseguiu, ou um dia, não resultados positivos, mas um dia onde você seguiu o teu processo, 100%. Dessa maneira,
você vai ter um mapa do que você tem que fazer nesse dia para você ter o resultado que você quer. E dessa maneira você consegue replicar isso no dia seguinte, para você conseguir ter o mesmo resultado. Então, nós vamos falar um pouco mais a fundo sobre o ritual, o processo do pre-trade, no próximo webinário. Mas já que você tem interesse nisso, e todos vocês, é um convite para todos vocês começarem a mapear, a prestar atenção naquilo que no final do dia você se acredita e fala, cara, eu acho que essa meditação que eu fiz hoje, ou esse café que eu tomei hoje com essas frutas, acho que fez diferença para mim. Ou esse pensamento que eu tive de manhã, esse vídeo que eu vi, ou essa notícia, enfim, algo antes do trade que vocês acreditem que fez diferença no resultado de vocês. Para quê? Para que você possa, no dia seguinte, replicar. É a única maneira que nós conseguimos de ter o mesmo resultado. É fazendo o quê? Fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa que nos leva a ter o resultado que a gente quer. É como uma linha de produção. O trading não é nenhuma fórmula mágica. É uma fórmula que cada nós temos. Só que eu pergunto para vocês têm isso mapeado de maneira consciente? Ok, agora eu preciso fazer isso, agora tenho que fazer aquilo, agora tenho que fazer isso. Né? Uma pergunta para vocês. Falando aqui, Gilmar, aqui sobre os lotes, fala que aumentar o lote e procurar um alvo menor viável. Um alvo menor viável, Gilmar. Então, você estava procurando algo que não era viável. Por exemplo, 1.5 de gain e 3 de loss. Sim, Gilmar, colocar variantes. A ideia é começar você ajustar, né, níveis novamente, que te deixam mais confortável. O objetivo é esse, ok? E aí só você vai encontrar qual que é. Exato, João Paulo. Eu tenho que fazer um diário para ver né, os aspectos positivos e negativos. Por quê? Por que isso aqui é interessante, João Paulo? Vamos dizer, pensa num dia que ou todos vocês, pensem naquele dia que foi o melhor dia para vocês. O melhor. Aquele dia que você conseguiu seguiu o teu processo, você respeitou, viu a entrada necessária, entrou aqui, saiu onde tinha que sair, fechou o dia, cara, foi show, fantástico, ok? Pensem todos vocês agora naquele dia. Agora eu quero que vocês pensem se vocês sabem, anotaram exatamente tudo o que vocês fizeram naquele dia. Quem anotou exatamente o que fez naquele dia, tem um manual do que fazer para você ter o resultado que você quer. Dessa maneira você consegue copiar todos os dias, fazer exatamente a mesma coisa para você ter o mesmo resultado. Agora, se a gente ganha, tem um dia onde a gente ganha muito dinheiro, porreia, uhul, saiu lá para comemorar, ficou bem louco, não sei o quê, mas eu não sei como exatamente conseguir aquilo. Como diabos eu vou conseguir replicar isso no dia seguinte? Se eu não sei exatamente o que eu fiz. Faz sentido? Como é que você vai amanhã e vai replicar aquilo? Da mesma maneira que você tem um dia ruim, com um resultado péssimo, e você vai dormir pensando, porra, legal, não tem problema, amanhã vai ser outro dia. Yes, pensamento positivo, amanhã vai ser outro dia. Claro que vai ser outro dia, para todo mundo, não só para você.
mas vai ser o mesmo dia de trading para você se você não anotou o que você fez de errado e o que você vai fazer de diferente. Então, vai ser um novo dia, eu concordo com você que vai ser um novo dia, mas para você vai ser o mesmo dia do dia anterior. Então, como nós vamos conseguir mudar se a gente não sabe o que mudar? O que nós precisamos mudar? E como nós podemos manter os dias, né, de gain se a gente não sabe que diabo a gente está fazendo a diferença para nós? Novamente, amanhã vai ser outro dia legal. E aí? O Diego, faz sentido ou não faz sentido? Pô, se não fizer sentido, desligo agora. O Diego fala, eu programo o stop e alvo da operação. Legal. Mas no meio do trade acabo mudando o planejamento. Ok? Vejo o fluxo forte vindo na direção contra. Penso que já vou estopar. Fecho a operação antes do alvo. Depois da operação ver ao meu favor e daria meu gain. E eu acabo saindo no loss. Penso que se eu entrar na operação e colocar alvos e sair na janela do ativo, seria uma solução. Diego, presta bem atenção aqui. Vamos lá. Você entra, vamos por partes, ok? Programa o stop e o alvo da operação, beleza. Mas no meio do trade acaba mudando o planejamento. Aqui tem uma questão. Aquelas questões das variáveis, okay? Das variantes, ok? Então vamos lá, novamente. Vamos dizer que teu setup seja 0, menos 5 e 10, ok? Se esse é teu único setup e você entra na operação e no meio da operação você muda o planejamento, então ali você está na merda. Ok? Literalmente ali, esquece. Ok? Por quê? Porque depois, se acontecer aquilo de você sair, fechar antes, enfim, fazer qualquer coisa que não estava planejado e depois ir pro teu alvo, como você tinha pré-determinado, aí qual vai ser o sentimento? Puta, de derrota, né? Puta, devia ter deixado, nossa, que bosta, cara. Enfim, tudo que você quiser. Agora, o que eu quero dizer com variáveis, ok? Eu entro no 0, menos 5 e 10. Mas, antes de eu entrar, eu já predetermino que se acontecer isso, eu vou sair no mais 2, no mais 3. Se acontecer isso, eu tenho, por assim dizer, subestratégias dentro de uma estratégia. Se você, antes de entrar, você já tem isso na tua cabeça, definido no papel, e executar, isso é legal. Ok? Isso é legal. O que não é legal é no meio da operação você querer mudar. Ali, ok? Ali vai ser muito ruim, só num nível muito avançado, que no meio do estresse você consegue, né, ressignificar as emoções ali para fazer outra coisa. Mas aqui a gente já está falando, cara, de outro nível, ok? Outro nível de consciência, tá? O João Paulo, eu até consigo me preparar bem para o dia de trade. Até consigo me preparar bem já, João Paulo. Até consigo, então, ou você se prepara bem ou você não se prepara bem. Entendeu? Então acho que dá para melhorar bastante ali com alguma coisa. Meu problema é quando eu começo o dia com 2 stops seguidos. Isso acaba me impactando negativamente. O que você sugere para superar isso? Ok. Primeiro, já falei, eu até consigo me preparar bem? Cara, não acredito. Não acredito em você.
Ou você se prepara bem ou não se prepara bem. Então já começa por ali. Meu problema é que quando eu começo o dia... Cara, aqui a gente entra numa questão de... vamos lá. Como eu consigo procurar uma resposta curta e simples? Ok, você começa o dia com 2 stops seguidos. Qual é o número de operações que você faz na média por dia? 5, 10? Qual é a média de operações que você tem? Aí a gente já entra, João Paulo, na parte do gerenciamento de risco, ok? Que eu não vou me estender muito hoje, mas eu vou responder a tua pergunta. Então, manda aí. Qual é a média, o número de operações que você faz por dia? 7. Legal, pronto. Então, você começa o dia para fazer 7 operações. Beleza? Tá aí tranquilo? Legal. Lembra que a gente falou de aceitar o risco? De aceitar 100% o risco? Então, beleza. Então, você tem 7 operações. Quando você faz uma operação, ok? E você tem o stop, qual é o teu pensamento? Qual deveria ser o teu pensamento? Então, vamos lá, vamos melhorar o seguinte. Eu não vou entrar aqui porque se eu pergunto qual deveria ser o teu pensamento, aí você pode começar a viajar e temos aqui 28 pessoas, cada um pode ter o seu pensamento, um pensamento diferente. Então vamos para os fatos, que aí não dá para negar. Então beleza. Então, vou fazer isso aqui bem lúdico. Eu tenho 7 operações, legal para fazer. Então, você entra com uma da teu stop. Qual é o fato aqui? Você tem 7, legal? E você realizou uma operação que deu stop. Pronto. Então, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. Então, de 7, quantas temos ainda? Quantas operações temos para fazer? O que aconteceu aqui? Agora temos 6, certo? Então, em vez de focar, puxa, tenho 7, deu uma, stop. Deu 2, stop. Nossa, tive 2 stop, puxa vida, nossa, estou pensando nessas 2 aqui. E aí, você tem mais 5 operações para você realizar. Só que você está pensando nessas 2. Você tem 7 operações. Qual é a probabilidade de acerto da tua estratégia? Que ela seja de 90%, ok? Um dia que você entra, começa o dia, e você tem um stop nas 2, cara, o que está acontecendo? Está acontecendo 10% do 100 da tua estratégia. Você tem uma estratégia de 90% de acerto, o que aconteceu nas primeiras 2 operações? 10%. O que você está achando? Você está achando que você tem uma estratégia 100% ganhadora? Cara, quem tem nenhum Axel dos bilhos tem uma estratégia 100%. Então, o que você está fazendo? Você está pensando naquelas 2. Então, em vez de pensar nas 2, se tem os fatos, eu tenho 7. Então, beleza. Aconteceu uma, beleza. Eu vou buscar mais 6. Aconteceu outra, beleza. Eu vou buscar mais 5. E assim você vai buscando no que você tem. Não foca no que você não tem. Porque quando você foca naquelas 2 que você perdeu, nossa, eu perdi. Qual o sentimento? Porra, eu preciso o quê? Recuperar? E aí você já vem com mais 7 carregando as 2, carregando 2. Então você nunca vai conseguir olhar para a próxima operação, para uma nova operação, como uma nova. Você vem carregando isso ali, precisa recuperar, precisa recuperar. Foca nas 5 que você tem que fazer. Muda esse mindset, muda esse pensamento, e ali, com certeza, você vai ter outro mindset, outro estado emocional para ir lá e procurar as outras operações. É simples. É simples. A grande questão aqui é mudar o foco. No que você está focando?
Você foca naquilo. Hoje você está focando no negativo, né? No negativo. E você vai carregar isso o dia inteiro, a semana inteira, a tua vida inteira. Puta, mas aquele dia eu tive um loss gigante que está me assombrando. Então, é simples, são coisas simples que a gente precisa acertar para a gente realmente, né, conseguir tudo que a gente quiser, né, no trade. Tudo que a gente quiser no trade. Então, hum, são essas coisas, cara, esses detalhes, são pequenos detalhes que a gente precisa acertar para a gente conseguir, né, conseguir realmente retomar aquele controle na hora do trade. E a gente poder conseguir o que a gente quiser, né, o que a gente quiser. Dá uma olhada no Face, eu passei aqui, tem uns vídeos bacanas ali, né, no meu Face. Eu acho que se alguém de vocês ainda não segue, não curtiu lá, eu vou colocar aqui, passar aqui de novo no chat. Lá tem uns vídeos bacanas, João Paulo. Você pode ali pensar, né, sobre esse estilo de mindset, ok? Então, senhores, obrigado. Eu agradeço para vocês. Se tiverem, temos aqui tempo aqui para responder mais alguma dúvida. Se alguém tiver, alguém quiser comentar, reclamar também. Podemos responder mais uma dúvida aqui. Legal, João Paulo. E, bom, no Face eu estou em contato com vocês ali, né? Quem quiser, grande abraço, Pedro. E semana que vem a gente também fará aqui, na quinta-feira, na quarta-feira, no mesmo horário. Vocês já estão inscritos, vocês receberão um lembrete, ok? Espero que tenha ajudado vocês, espero que tenha tido alguns insights. A ideia aqui é começar a abrir filtros para coisas que estão ali na nossa frente e muitas vezes nós não conseguimos enxergar. É apenas isso, todos vocês já sabem o que tem que fazer, são coisas simples, e a gente vai ajustando ali, vamos acertando, ok? Então, se não tem nenhuma dúvida, obrigado, valeu, Ricardo. Gratidão enorme a vocês, obrigado aqui pela presença, foi muito bacana, eu curti. Estamos em contato no Face, vou mandar e-mail ali, semana que vem a gente se encontra, a gente se vê, ok? Então, um grande abraço, senhores. Boa semana, bons trades, ok? E bora retomar o controle e ir além do trade, ok? Um abraço.